Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência ainda no vídeo 258 e também sequência na questão 234, quando ainda resta uma pergunta e uma resposta dentro da pergunta e da resposta, dentro da pergunta que Allan Kardec fez aos bons espíritos. Então, Kardec torna a perguntar aos bons espíritos. Olha só a pergunta que ele faz. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Quer dizer, os espíritos que habitam esses mundos, essas dimensões, né? Esses lugares que acolhe essas classes de espíritos, assim, classe de espírito assim, primitivas, né? Primitiva no sentido assim, do comportamento, das atitudes, esses que vão parar nas regiões umbralinas, esses que vão parar no cemitério, nos túmulos, esses que vão parar nas colônias, esses que vão para outros mundos, se preparar e depois eles voltam. Então, nós temos que ficar bem atento com relação à pergunta e à resposta. Olha só. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Aí os bons espíritos respondem que sim. Eles podem deixar essas regiões livremente. Mas observe só para você ver. Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Isso aqui é muito relativo, isso aqui é muito complexo. Porque eu vou tentar explicar para você uma coisa. Tanto Allan Kardec quanto os bons espíritos, eles, nestas questões, eles estão generalizando um processo que é relativo e complexo, justamente para que possamos separarmos o joio do trigo. Então, eles estão generalizando estas regiões de acolhimento E assim, eles estão generalizando e unificando tudo, esses pontos, como se fossem mundos. Quando nós sabemos que, de acordo com o esmiuçamento, de acordo com as leis divinas, nós sabemos que cada caso é um caso e que cada qual eles vão para colônias, eles vão para outros planetas se prepararem. Como, por exemplo, Emmanuel mesmo, antes de reencarnar aqui no Brasil, segundo Chico Xavier, antes de desencarnar,
ele disse que Emmanuel foi para uma dimensão muito elevada se preparar para reencarnar aqui na Terra no ano de 2000. Então veja bem, cada caso é um caso, mas aqui tanto Allan Kardec quanto os bons espíritos, eles estão unificando, entendeu? O que é relativo, o que é complexo, porque cada caso é um caso. Só que esse relativo e esse complexo, nós é que temos que procurar separar o joio do trigo de acordo com o conhecimento que nós temos, porque vamos aqui analisar, ó. Começa-se aqui agora, ó. De acordo com a pergunta, os espíritos que habitam esses mundos é uma unificação tanto de mundos quanto regiões que abriga regiões de sofrimento, regiões que recebem seres letárgicos devido à condição evolutiva de cada um. Então aqui ele unifica-se, generaliza-se algo que é muito complexo e que é muito relativo. Então, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Os bons espíritos disseram que sim, mas tanto Kardec quanto os bons espíritos estão certos. Por quê? Porque nós temos que entender que todos aqueles que necessitam reencarnar, mesmo na condição de Emmanuel, que foi para mundos mais evoluídos, ele teve que retornar à Terra para reencarnar. Não é verdade? Então, aqueles que vão parar nas regiões de sofrimento, como regiões umbralinas, aqueles que ficam presos nos túmulos, aqueles que vivem a vagar para lá, para cá, eles também um dia são recolhidos, são tratados e eles são levados ao processo da reencarnação. Não é verdade isso? Então, por isso que os bons espíritos disseram assim, ó, sim, os espíritos que se encontram nesses mundos, observa que os bons espíritos também, eles unificaram, eles generalizaram. Eles unificaram, eles generalizaram o que nós sabemos que é relativo e que é complexo. Porque cada caso é um caso. Cada espírito encontra-se num nível vibratório diferente. Cada espírito encontra-se numa dimensão diferente. Cada espírito encontra-se num mundo diferente. Mas que reencarnam aqui na Terra, reencarnam. Então eles unificaram, eles generalizaram aquilo que é complexo, aquilo que é relativo, mas colocando-se o termo mundo para que nós pudéssemos separar o joio do trigo. Olha só. Podem deixá-los. Então, quer dizer, esses seres podem deixar essas regiões umbralinas, essas regiões de sofrimento, você entendeu? Porque ali, para eles, significa um mundo à parte. É um mundo à parte, que também o umbral é um mundo à parte transitório quanto à Terra. O umbral
o umbral, o túmulo é um mundo à parte transitório. Porque mais cedo ou mais tarde o indivíduo deixa o umbral, deixa o túmulo. O indivíduo que vive no estado letárgico, perambulando pelo meio da sociedade, você entendeu? Ele um dia é recolhido pelos benfeitores espirituais sem ele perceber. Então, ao meio da sociedade também é transitório. Esses espíritos que chegam próximo ao caixão e perguntam quem é que está sendo velado. E é ele que está sendo velado, o seu corpo. E que volta para casa e fica com os seus familiares. É um processo transitório também. Porque hora que chegar o momento, quando esvair-se todas as energias e que vencer aquele período, os mentores espirituais vão recolhê-los e vão tratá-los e vão reencarná-los. Então é o mesmo caso aqui, ó. Podem deixá-los. Você entendeu? Então, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Você entendeu? Olha só para você ver como que é interessante o esmiuçamento. A gente tem que analisar isso. A fim de irem para onde devam ir. Sim, é óbvio, né? Porque tanto aquele que encontra-se no mundo mais evoluído se preparando, ele deixa lá para vir, né? Reencarnar aqui. Aqueles que se encontram no umbral são retirados de lá, tratados e trazidos para reencarnar aqui. Então, todos esses que eu já citei, eles são tratados e trazidos para reencarnar aqui. Não importando o nível evolutivo dele, necessitando-se reencarnar, todos deixam essas regiões onde se encontram um dia, por conta própria ou auxiliado pelos benfeitores espirituais, e são trazidos para esse objetivo. O objetivo é reencarnar. O objetivo é se melhorar. Aí os bons espíritos dizem assim, ó. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, né? Considerai-os como bando de aves que pousam numa ilha. Olha só. Então, esses mundos mais elevados, essas regiões umbralinas, essa letargia no meio da sociedade, lá no cemitério e tudo mais, é como se fosse uma ilha onde eles pousam. Depois de uma longa trajetória que fizeram. Agora, o princípio da trajetória, a causa, você entendeu? É que interfere onde eles pousam. Uns pousam no meio da ilha, outros pousam nas laterais da ilha. Nas laterais da ilha tem cobra, tem urso, tem animais predadores. Você entendeu? Então nunca
gostoso pousar nas beiradas da ilha. Gostoso mesmo é você pousar no meio da ilha. O que é o meio da ilha? O meio da ilha são esses seres que conseguem cumprir as leis divinas aqui na Terra com a consciência tranquila e que retornam à pátria espiritual consciente e recobra a consciência imediatamente de lá e já vão para outros mundos estudar, amealhar conhecimento para que quando retornar aqui à Terra, voltem conscientes. Esse é o meio da ilha. E as laterais da ilha são aqueles que vão parar nas regiões umbralinas, pantanosas, que permanecem ainda presos aos túmulos, né, por causa do psicossomático, por causa do fluido animalizado, aquela impressão que ele ainda possui, que ele ainda tem, de que ainda se encontra vivo no corpo físico. Aqueles que permanecem dentro dos seus lares também animalizado, achando que está vivo no corpo físico. Aqueles que vivem perambulando pelas ruas. Gente, parece cansativo esse assunto, né? Mas isso é muito instrutivo, porque muitas pessoas não sabem que isso acontece. Muitas pessoas não sabem que quando ele vai ao bar comprar um cigarro que seja, se você vê ali no bar 3, 4 pessoas, ali tem umas 50, ali tem uns 50 espíritos, sofredor, viciados, dependente de drogas lícitas e ilícitas. Você imaginou isso? Que um bar é repleto, por mais simplesinho que seja o bar, tem no mínimo 30 espíritos. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que no mínimo. Porque Allan Kardec pergunta aos bons espíritos, exerce alguma influência os espíritos em nossas vidas? Resposta, não só exerce, como são eles que vos influenciam. Então as pessoas não sabem que quando ele vai a um supermercado e ele lá olha e pensa assim, nossa, meu supermercado tá vazio, né? De fato, tá vazio de encarnado. Mas tem uns 500 espíritos ali fazendo compra. E outros esperando uma oportunidade para poder sugar as energias vitais de alguns encarnados desequilibrados. Então, se vem lá uma mocinha toda sererepe, peraí, não tô falando só da mocinha, não. Vem uma mocinha lá toda sererepe, sabe, toda sererepinha, e achando que tá com ela acha que ela é a última bolachinha do pacote. Sainha curtinha, aquele, né, tampa seio assim, quase que deixando o seio de fora. Não é tomara que cai não, aquilo já é caído mesmo. Você entendeu? Quando os espíritos vê aquela mocinha chegando, eles tchum em cima dela. Ai, coitadinha. Ai, coitadinha. Daquele momento em diante, se ela não tiver uma certa estrutura espiritual e uma ajuda mesmo, se ela não se acabar no sanatório, ela se acaba num prostíbulo. Se não acabar no prostíbulo, ela pode se acabar no suicídio lá no cemitério. Se você está ali no mercado fazendo compra e pensando assim,
Nossa, mas quando essas coisas tá caro, meu Deus do céu, mas as coisas subiu. Nossa, mas que governo, ai, que isso? Mas onde nós vamos parar com isso? Só reclamando, ali do teu lado tem um vampiro te vampirizando. Hora que você chega em casa com aqueles alimentos, os vampiros já retirou praticamente uns 80% das substâncias positivas daqueles alimentos. E você vai comer praticamente placebo e ainda impregnado de bactérias dos espíritos que lá depositaram para poder te desestruturar emocionalmente, psicologicamente, em todo sentido. O rapazinho, quando chega também no supermercado, dando assim de bonitão, mostrando os bíceps, o tórax, assim, sabe? O peitoral dele, de short, tudo e tal. Os espíritos femininos, tchum, em cima dele. Ah, tadinho. Dali em diante, ele vira um trapo. Se ele não tomar cuidado, é sanatório, é prostituição. E isso é se já não prostitui. Porque as pessoas vê cara, mas não vê coração. Então o supermercado está lotado de gente desencarnada. A rua, gente, as pessoas andam. É lógico que a gente anda naturalmente, não vai ficar pedindo licença para desencarnado, né? Pelo amor de Deus. Mas se as pessoas tivessem vidência, ele não conseguiria andar num passeio, principalmente no centro de uma cidade, de tanto espírito. Ele teria que pedir licença para todo mundo. Licença. Aí quem tá perto fala assim, é doido, né? Pior que já aconteceu isso comigo, por isso que eu tô contando isso. Mas é tanto espírito nas lojas de roupa, experimentando roupa, que vocês nem imaginam. Esses coletivos que eles dizem, esses ônibus circular, que circula para lá, para cá, lotado de espírito. Lotado. E ali um fica namorando com o outro. Entendeu? É um velho namorando com a velha, um mais novo namorando com o mais novo. Ali dentro, alguns fazendo sexo lá dentro. Essas praças, gente, está lotado de espírito. Quando as pessoas vão ao motel, você pensa que está ali só você e o teu companheirinho, ou a sua companheirinha. Ali tem uns 10, 15 espíritos junto com vocês ali, fazendo tudo que vocês estão fazendo e fazendo em vocês também. E esses jovens, quando vão fumar droga, vocês acham que eles fumam droga sozinhos, gente? Tem uma preia de espírito ali, intuindo eles a fumar, porque eles querem fumar através deles. E esses baile funk e samba, ai, credo, não, vou mudar até de assunto, porque são tantos espíritos, mas tanto. Aí dentro da tua casa mesmo, você imagina que você pode estar rodeado de espíritos trevosos ou de benfeitores espirituais? Você orou hoje quando você levantou? Você agradeceu a Deus pelo almoço que você fez? Você agradeceu a Deus pelo dia que teve? Pelo banhozinho, pela jantinha? Você agradeceu pela família que tem? Não? Então pode ter certeza que você está do teu lado aí, deitado aí, um cabra macho. Ou está deitado aí do teu lado aí, uma mulher. Pode ter certeza. Semelhante atrai semelhante, gente. Vamos acordar. Se vocês soubessem.
O cemitério está cheio de gente nos velórios, velando aqueles que já desencarnaram, velando quem já desencarnou. No pronto-socorro, nessas UPAs, nesse lugar, está cheio de gente doente que já desencarnou. Nos hospitais está cheio de espíritos que já desencarnaram, doente, pedindo socorro, porque eles estão passando mal, eles acham que vão morrer. Socorro, socorro! Mas eles já desencarnaram. É só impressão, é o psicossomático. É o fluido animalizado. Vamos raciocinar, gente. Vamos parar para analisar, gente. Ah, mas a gente não vai andar pedindo dá licença, dá licença, dá licença. Não, não é assim. Mas andar também com educação, né? Equilíbrio mental, postura moral, postura ética, postura cultural. Porque assim você cria uma redoma em volta de você de proteção. E esses espíritos nem percebem que você está passando, porque eles se afinizam com aqueles do mesmo nível de necessidade deles. Então, se eles percebem que há uma chaga purulenta próxima a eles, eles se aproximam e transformam você num cobaia. Caso contrário, eles deixam você embora, porque eles não conseguem te ver. Você imaginava isso? Vamos dar sequência no próximo vídeo.